eu não sei o que que eu fiz. Isso, aham. Voltou no Face também, Sibeli. Tá por aqui e tá por lá. Beleza, beleza. Bom, então eu nem lembro direito onde eu tava, porque aqui no meu celular travou tudo. Tá. E eu não consigo nem para frente nem para trás, não consigo avançar para liberar a primeira parte da conversa, não consegui fazer mais nada. Uhum. A gente se apresentou, falou da importância da comunicação, falou que as escolas foram pegas de supetão nessa situação, não estavam preparadas para isso, né? A dificuldade dos professores de repente ter que estar fazendo videoaula, preparando material sem estar dando aula para as crianças, sem poder olhar no rostinho. Então, a gente estava falando disso, e eu acho que podia ser uma contribuição, se você conta um pouquinho da questão da rotina, que é uma coisa que tem pego para as famílias, né? Essa parte de conciliar o trabalho junto com a rotina. Então, se você contasse um pouquinho da tua rotina, eu lembro que você comentou um exemplo de uma amiga que fez uma rotina quando você era criança. Sim, sim. Bom, é interessante assim, que nessa situação de quarentena, como eu tinha falado, né, na nossa primeira parte, eu não sou nem a professora que está tendo que mandar as coisas e nem a mãe que está tendo que receber. Né? Sim, então, a minha rotina como mãe é uma rotina, né, que eu já estou acostumada a ter as minhas filhas 24 horas por dia em casa, né? E eu já percebi que a gente precisa escolher algumas batalhas, né? Então, é importante que os pais, nessa situação de quarentena, compreendam que realmente não tem como a gente dar conta de tudo o tempo inteiro. Que a gente vai ter que escolher algumas batalhas, que a gente não vai conseguir deixar todas as coisas em ordem do jeito que a gente, na nossa cabeça, seria o correto, ou nossa, tinha que ser desse jeito, e muitas vezes a gente não consegue, né? Nem por isso a rotina da criança vai ser uma rotina ruim, ou então assim, se não deu conta de dar, porque assim, como homeschooler, eu organizo o planejamento, né? Então eu tenho um planejamento que eu fiz no começo do ano, ou no final do ano, né? E eu sempre digo que esse planejamento, ele é flexível, né? Então, aí entra nessa questão, né, que depois a gente fala dessa importância dos pais e da escola abrir um canal de comunicação que realmente tenha vistas ao Sim. Mas como a minha rotina ela não tem essa necessidade, né? É importante que as famílias, né, vão compreendendo essas diferenças, né? Que o homeschooling não é educação à distância por causa da quarentena. Então, não dá para dizer assim que uma família em quarentena está fazendo homeschooling. Mas a minha rotina com as crianças, eu fui aprendendo com o passar do tempo que a gente então cria essas batalhas que eu estava falando, né? Os pais que estão fazendo home office, que estão com as crianças em casa, vão ter que escolher essa batalha. Então, uma das coisas que eu costumo dizer é que uma mãe que acorda antes costuma fazer muito mais coisas. Pode parecer óbvio, né? Pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Então, para muitas vezes, a rotina da mãe acordar antes, fazer algumas coisas em casa antes que as crianças acordem, ou então já aconteceu de eu acordar antes para dar uma arrumada na casa, já aconteceu antes assim, de eu acordar antes para sentar. Eu também faço algumas coisas meio que home office em casa, então acordar antes para fazer alguma coisa no computador para dar essa adiantada, ou então fazer depois que as crianças vão dormir. Aí vão me dizer, né? Talvez me digam assim, mas meu Deus, é muita coisa, né? Eu não vou dar conta de tudo. Então, realmente, essa é uma situação, né, que é atípica, né? Não tem realmente como a gente dar conta de tudo. Mas, então, essa seria a primeira dica. Então, se você não consegue fazer as coisas que você geralmente faz, né? Então, a leitura, ou então sentar na frente do computador e fazer o seu trabalho de home office, você não vai conseguir fazer tudo. Não vai ter como fazer tudo.
Mas, assim, alguma coisa, tá? Essa razão, assim, ó, comecei, meu dia começou, então, então fazer ou antes que as crianças acordem, ou depois que as crianças acordem. A outra dica que eu dou como homeschooler é escolher, assim, não ficar fazendo tudo meia boca. Então, eu estou no home office, estou no computador fazendo as coisas do meu trabalho, meus filhos estão estudando e cada vez que eu levanto eu vou catando alguma coisa porque a casa está muito bagunçada. Então, assim, a minha experiência diz que isso nada sai direito, né? Você nem faz o seu trabalho direito, você nem arruma a tua casa direito e nem as crianças estudam direito. E isso acontece bastante enquanto, né, a gente não consegue focar. Né? Então, o que eu comecei a fazer, principalmente no começo lá do homeschooling, quando eu comecei a ficar mais em casa, né? Uma das soluções que eu encontrei foi arrumar um quarto e dar aula para as minhas filhas primeiro. Então, eu elegia que a aula para elas era a coisa mais importante do dia. Então, eu pegava, arrumava um quarto, todo mundo entrava dentro desse quarto, né? Que estava ali, tinha a mesinha, as atividades que elas tinham que fazer, e a gente dava conta daquela atividade daquele dia. Então, a gente fazia muito bem feito aquele escopo de coisas que eu tinha deixado fixo para elas naquele dia. E depois eu saía, passava um furacão na casa e daí eu sentava na frente do computador. Então, essa é uma dica que eu dou e que eu digo assim, me adiantou por bastante tempo porque senão, como mãe, assim, a gente fica assim, com o olho na bagunça da casa. E criança em casa faz bagunça, porque a casa ela está viva, né? A casa ela não é mais aquele ambiente assim, que só recebe as pessoas depois que chegam do trabalho, que chegam da escola, né? Então a casa ela se torna um ambiente vivo. E a vivacidade das crianças vai trazer essa bagunça, que para as mães vai trazer assim, ai meu Deus do céu, quando que eu vou arrumar essa casa, né? Então eu dou essa dica de antes fazer a atividade das crianças, foca na atividade das crianças, faz bem feito isso e depois faz outras coisas. A Regina tinha pedido para eu falar sobre essa questão da rotina quando eu era criança. Vou resumir. Talvez isso dê alguma luz para algum pai que tá nessa situação. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Isso pode ser aplicado com os filhos para que eles sejam cada vez mais autônomos. Acho que a Regina pode falar um pouquinho depois da importância, né, da autonomia de toda essa situação vivida. Então, o que eu aprendi quando eu tinha 11 anos? Eu fui na casa de uma amiga e lá eu encontrei uma tabela. Eu não sei quem que fez essa tabela com ela. Em todo caso, era uma tabela. E eu nunca tinha visto isso. Nunca ninguém tinha me apresentado essa situação de que eu posso olhar para o meu dia. Eu, como criança, pré-adolescente, eu podia olhar para o meu dia e escolher em que momento que eu ia fazer as coisas. Isso me abriu os olhos para uma possibilidade de autonomia que eu não sabia que eu podia trazer, né? Não haviam assim me mostrado e eu descobri naquela situação. Então, o que era essa tabela? Ela colocou lá que horas que ela gostaria de acordar e ela foi percebendo, foi colocando nessa tabela quanto tempo que ela ia brincar, em qual momento que ela gostaria de estudar, em qual momento que ela gostaria de descansar e o que ela faria nesse momento de descanso. Então, essa minha amiga, né, me passou esse tesouro de que eu poderia organizar o meu próprio dia. Então, talvez para as crianças hoje, que estão perdendo o seu tempo na frente do tablet, na frente da televisão, talvez falta um pouquinho dessa noção de que eles podem planejar o seu próprio dia, né? E essa é uma questão super importante, porque a criança, muitas vezes, ela não faz ideia de como que ela pode fazer as coisas. E aí ela fica indo para o pai, ela fica indo para a mãe, ou ela fica dominada por uma tela de computador, de tablet ou da própria televisão. Então, dá essa oportunidade
pode falar. Tranquilo. Quando você comenta de rotina, o que eu acho importante, assim, é que a criança participe da organização da rotina. Então, eu fiz com elas uma rotina visual, falando de experiência em casa, né? Então, a gente acorda, então vai comer, depois vai trocar de roupa, arruma a cama, daí faz as atividades que são da escola e depois vem as outras coisas, né? Eu organizar lá, caligrafia, segunda, quarta e sexta, daí jogos, terça e quinta. Então, e essa foi uma rotina que eu construí, ela é visual, assim, com elas. Eu achei, assim, que deu uma boa encaminhada no processo, digamos assim, quando tem uma rotina que ela é estabelecida. Agora, um ponto, quando você fala da autonomia, assim, muitas vezes a criança, ela não tem essa capacidade de criar uma rotina, né? Então, assim, vai precisar da ajuda dos pais para criar a rotina, e daí vai precisar desse apoio do quanto gasta cada coisa, porque também ela não consegue ter essa noção de quanto tempo vai cada coisa. Então, ela organizando a rotina, fica mais simples para os pais, fica mais simples para ela, as situações que ela tem que fazer. E muitas vezes a gente dá a dica assim, você pode combinar com a criança que ela começa fazendo uma atividade, por exemplo, de língua portuguesa, que pode ser a atividade que ela mais gosta, ou a atividade que ela menos gosta. Me desculpa aí os professores de língua portuguesa. Mas, por exemplo, eu vou fazer a que eu menos gosto e depois eu vou fazer aquela matéria que eu tenho mais facilidade ou que eu gosto mais. Às vezes isso vai ajudar que uma criança se motive. Às vezes pode ser o contrário, ela vai começar pelo que ela tá desanimada, não tá afim de entrar, tal, e a mãe fala, filho, vamos lá, é matemática, matéria que você gosta, tal. Daí a criança dá um up, vai para frente da tela, ou abre o caderno, começa a fazer atividade, e daí ela consegue se motivar para iniciar esse processo das atividades. E eu vi também, Sibeli, assim, que os pais começavam a me perguntar, e eu enviei para vários pais de crianças que eu atendo rotinas, assim, para eles imprimirem, fazerem com as crianças, né? E também o que eu vi, assim, a questão do tempo que a criança consegue ficar concentrada fazendo, assim. De novo, eu acho que nesse ponto a escola consegue ajudar, assim, porque daí tinha uma dúvida assim, mas ele não ficou lá uma hora fazendo. Então, assim, quando você pensa que dentro da sala de aula você tem uma aula de 50 minutos, não são 50 minutos de atenção completa e total, né? Porque ele levanta, vai no banheiro, ou jogou o papelzinho no lixo, ou a amiga veio, conversou, não sei o quê. Então, assim, tem essas quebras, digamos assim, que favorecem a atenção da criança. Se a gente for olhar, a gente, adulto, também não consegue assistir algo 50 minutos que você fica ali olhando, né? Então, assim, eu vi que os pais não tinham essa informação, porque, assim, nunca fizeram isso, né? A informação, digamos, não chegou para eles porque não foi necessário, né? Então, de novo, assim, a parceria da escola ajudando, né, as famílias, no sentido assim, então, uma mãe está lá com uma dificuldade que a criança não se concentra. Escreve para a escola, abre um canal de comunicação com a escola, fala, olha, não consegui. Ou ensinou lá um conteúdo de dezena conforme está no livro, fala, olha, ou eu não soube explicar, ou eu preciso de outro jeito para explicar, porque a forma como eu expliquei, ela não entendeu dezena. Porque a escola tem o referencial, esse conhecimento técnico para poder ajudar os pais, para poder passar as informações, porque assim, realmente é uma parceria que a gente tem entre a escola e entre as famílias. Quando a gente vê assim, as famílias se desdobrando para trabalhar e ao mesmo tempo fazer as atividades com as crianças. Por quê? Porque efetivamente quer a aprendizagem dos filhos, porque efetivamente quer que isso dê certo, né? E a escola, do outro lado, sim, então vamos fazer desse jeito, vamos fazer desse outro, tentando ajustar e levar as informações da melhor forma. Então, assim, a comunicação entre as duas partes é o que vai garantir a aprendizagem das crianças. E um aspecto, quando a gente pensa assim, que a escola veio para dentro de casa, né, se a gente for pensar na sala de aula. Na sala de aula está lá o alfabeto, o quadro numérico, daí mapamundi, dependendo da idade, você vai tendo os acessórios, digamos assim, visuais, né? E quando a gente pensa na nossa casa, ela está configurada como uma casa, não como uma sala de aula, né? Então, que a escola possa disponibilizar, os pais procurem esse material, assim, então, eu tenho uma criança, é legal eu ter o alfabeto aqui para ela poder olhar, é legal eu ter um quadro numérico, então a turminha do meu filho sabe até o 30, então até o 30, com os números, como que faz o traçado dos números, então essas informações, esses acessórios visuais precisam chegar nas casas,
para os pais redecorarem a casa, né? Para que eles possam, porque isso favorece a aprendizagem das crianças. Assim, eu estava ouvindo um neurocirurgião na CNN umas 2 semanas atrás. Ele estava falando da importância do olfato para a memória. Então, quando você pensa que na aprendizagem agora ela está através de um computador, né, do celular, ou o recurso não tem contato da professora, não tem esse olfato, digamos assim, que faz parte do processo e que favorece a memória. Então, assim, a gente vai tendo que ser criativo, né, no sentido de buscar os recursos para favorecer a aprendizagem das crianças, que essa é a intenção, né, e o bem-estar emocional dos pais, que também, né, a gente vê, assim, as pessoas ficando cansadas e estressadas, e daí a gente sabe que o estresse não favorece a aprendizagem, nem da criança, nem do pai nem da mãe. Então, assim, às vezes a criança está estressada, o pai e a mãe está estressado, e daí aquilo cria uma situação mais complexa para gerenciar mesmo, né? Inclusive, isso que você está falando, eu acho que é importante, assim, porque como a gente falou, né, que tudo isso caiu de paraquedas na nossa vida. Então, como os pais, eles não têm não estavam pensando em transformar a casa num ambiente onde a criança iria estudar, iria aprender a ler, escrever e tudo mais, a casa não estava configurada para isso. Eu acho que é importante, sim, para os próximos meses, né, a gente não sabe quanto tempo isso vai seguir, realmente, sim, ter na cabeça, assim, esse vai ser um momento que eu vou ter que parar um pouco de fazer as coisas que eu estou fazendo e produzir um ambiente, não precisa ser uma super produção, né? Então, uma casa homeschooler foi pensada, né, parou para pensar, parou para planejar lá por alguns lugares. Eles aí atrás de todos os apetrechos necessários, mas assim, pensar no ambiente que seja propício, né, que ele favoreça o aprendizado da criança. Então, assim, como eu estava falando né, dessa rotina, de você ir para um lugar e que aquele lugar esteja minimamente organizado, né? Então, dos pais, assim, eu já percebi que acontece mais ou menos assim, pega o celular, né? Ou então liga o computador para ver o que a escola mandou. E daí, enquanto isso, a criança está brincando com alguma outra coisa, sai correndo, vem aqui fulano, senta aqui, que agora tem que fazer o que está aqui, e a criança sai correndo de novo, e a bagunça de volta. Então, não existe ainda aquela ambientação. Então, como ex-professora e como mãe, como schooler, uma dica que eu posso dar, né, que vai ajudar nessa questão da rotina, nessa questão da criança, realmente você fala, agora é hora de acalmar, né? É aquilo que a gente faz na sala de aula. É difícil dos pais saberem mesmo, porque isso é uma rotina. Se eu não convidar a criança, preparar o espírito dela, baixar aquela euforia, ela também não vai conseguir aprender. Então, assim, sabe, assim, ter uma rotina que a criança perceba, não, agora é o momento de estudar, agora é o momento que eu vou ficar com a minha mãe, eu vou sentar aqui com ela, ela vai me contar uma história, né? Ela vai fazer algumas atividades comigo. Então, isso, assim, é super importante, porque o que tem começado a acontecer? Que eu tenho contato com outras mães, daí a gente sabe, como tem o home office, tem a casa, a mãe continua fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. E daí o que acontece? Acontece que a criança começa a não dar conta daquilo que ela está vendo, ela se distrai, ela não estava preparada para receber todas aquelas informações, né? Então, prepare o ambiente, assim, sabe? Tire desse tempo durante o dia, né, alguns minutos ali, que não vão ser 4 horas e meia, se os pais conseguirem sentar e fazer aquelas atividades, né? Peçam para a escola, olha, vocês têm alguma sugestão de ambientação que a gente possa fazer com os nossos filhos, para que eles se acostumem a ter aula com os pais? Porque a professora canta, né? Se for educação infantil, ela canta alguma música, ela lê alguma poesia, ela senta com a criança e a criança vai se preparar, porque ela vai criar, ela vai estar pronto para aquilo, tem essa rotina. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é super importante dos pais compreenderem, né? Que se você tiver com o celular na mão e
continuar respondendo os WhatsApp, continuar fazendo outras coisas, a criança também não vai se concentrar. O professor dela não está concentrado naquilo que ele tem que fazer. Por que ela vai se concentrar, né? Então, tem tudo isso também, né? Essa rotina depende muito dessa questão. Sim. Sibeli, uma pessoa comentou assim, como que eu faço? Eu chego no final da tarde e a minha filha está cansada, assim, né? Como que vou dar conta das questões de escola? Eu acho que um ponto é pensar assim, o que a criança ficou fazendo durante o dia, assim, que ela cansou. A ideia, digamos assim, é que não ficou na TV, que não ficou mexendo com o celular, tal, porque esses recursos são bons, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista cognitivo, assim, você fica estagnado, assim, lá assistindo e tal, né? Então, que você pudesse ver o que acontece que essa criança está cansada. Mas sim, uma criança que ficou durante o dia em casa, 7 horas da noite, já está com menos fôlego, né? Então, pensa assim, quanto tempo você consegue trabalhar com ela, assim, ela estando bem? 30 minutos? Consegue usar o sábado, domingo também, nesse sentido, para conseguir terminar de realizar as atividades? Agora, um ponto que eu acho importante é assim, qual é o tempo que você tem, como você consegue organizar as atividades e repassar essa informação para a escola, no sentido assim, olha, o tempo que eu tenho disponível é esse, como que a gente pode fazer isso? Porque eu acho que um fato que a escola tem pensado, ou pelo menos assim, que eu tenho ouvido pessoas de referência comentando vai ser necessário priorizar conteúdos, né? A Kátia Smolli estava comentando isso esses dias numa live, né? Então, assim, não tem como fazer um Ctrl+C da escola, levar para dentro de casa, por diversas razões, não tem como funcionar, assim, os pais não têm essa disponibilidade, tá? E eles precisam de auxílio nesse sentido. Então, realmente, a escola vai ter que priorizar, a gente tem a BNCC, a gente tem as habilidades e competências que são essenciais para cada série, então, assim, vamos enxugar, vamos pensar aquilo que é extremamente relevante, né, e focar nisso, e é um olhar, digamos assim, que a escola tem que ter, que os pais não conseguem, porque eles não têm esse conhecimento para fazer isso. Então, assim, mamãe vai olhar lá e falar, não, espera, não vou ensinar soma agora, eu vou ensinar as outras coisas, porque ensino isso em outro momento, ou no terceiro ano, enfim. Porque você não conhece a grade, a matriz curricular, você não sabe aquele conteúdo, o impacto dele na próxima série. E a escola consegue olhar e pensar isso. Bom, estou pensando no primeiro ano, o que é essencial que a criança do primeiro ano saiba, em termos de competência e habilidade? E daí entra a questão, assim, não só de aprendizagem, mas competência e habilidade quando você pensa as questões emocionais, assim, porque a gente está garantindo ou tentando garantir o acesso ao conteúdo, aprendizagem de conhecimento, mas assim, a gente está cuidando também assim de como que as crianças emocionalmente estão, assim, né? Alguém está perguntando para elas, e aí, como que está em casa? Está difícil? Não? O que está bom? Assim, o que você está sentindo? Você não pode encontrar teu vô, ou não pode abraçar, ou, né, então, chega em casa, não pode correr e abraçar o pai e a mãe, tem que esperar, troca toda a roupa, higieniza tudo para poder abraçar. Então, assim, como que está sendo isso do ponto de vista emocional para as crianças, porque isso é importante também, né? Pode seguir, se... Essa questão que você falou de abraçar, da questão emocional das crianças, me recorda de uma outra dica, uma outra sugestão importante que eu acho que os pais podem aplicar com as crianças, principalmente os pais que realmente estão fazendo home office, estão em casa com as crianças. Muitas vezes, eu já vi em alguns memes, algumas piadas, né, referentes a esse período, que as crianças estão pedindo, solicitando os pais o tempo todo. Para comer, por exemplo? O tempo inteiro. Eles querem comida, eles querem água, eles querem tomar alguma coisa. A impressão que a gente tem, né, que a gente não consegue terminar uma frase na cabeça sem ouvir mamãe, 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 né? Então tem essa situação. E tudo isso vai dificultando o bom andamento do dia, né? Então, uma mãe que ela olha para sua casa, ela vê a casa em caos, como ela nunca tinha visto antes. Ela vê todo o conteúdo que ela vai ter que trabalhar. E mais o home office,
realmente ela vai ter um treco, né, olhando tudo. Mas essa questão emocional que você tocou, eu posso dizer que existem algumas situações que a gente pode trabalhar com a criança e que vai ajudar a baixar um pouco esse nível de ansiedade. Existe, eu não lembro agora o nome da mãe, que ela fala assim, que a gente tem que encher a criança como se fosse um potinho, e que a gente tem que encher esse potinho com bastante amor para que ela se sinta inteira, para que ela se sinta como uma peça só. E quem pode fazer isso são os pais. Quem pode preencher isso são os pais. E quando a criança está preenchida, ela vai solicitar menos, porque ela não sente que está faltando alguma coisa nela. Então, esse olhar para a criança, olhar nos olhos, parar um pouco, assim, até é bom que os pais até se planejem para isso, né? Que tenham esse momento com os filhos, para os filhos mesmo, que o filho sinta, não, ele está comigo, ele não está no seu, metade dele está no WhatsApp, outra metade está com isso, e uma partezinha está com outra coisa. Sim. Então, assim, rolar, dependendo da idade da criança, gente, rolar com a criança no chão mesmo, escutar o que a criança tem para falar, assim, investir um tempo do teu dia para que essa criança se sinta amada. Isso vai fazer diferença ao longo do dia. E como que eu exemplifico isso? Eu era professora e a gente tinha diversas situações em sala de aula. E uma das ferramentas que a gente usava em sala de aula era algumas técnicas da psicomotricidade relacional. E o que são? Quais técnicas são essas que os pais podem aplicar em casa? Era brincar com a criança de maneira bem física, onde ela pudesse subir em cima da professora, no caso, né, dos pais. Então, subir em cima, rolar no chão, brincar de guerrinha de almofada. Isso, gente, gera coisas muito boas na criança. E ela pode passar a pedir menos dos pais porque ela sentiu que eles estiveram realmente com ela. Essa foi mais uma dica. Sibeli, uma pessoa estava comentando assim que mais do que a duração, é importante a ideia da constância. Então, de que a criança perceba que ela vai ter um momento que ela precisa estudar, que tem que fazer as tarefas, né, que vai realizar as atividades que vêm da escola e manter essa constância com a criança. Porque eu acho que uma experiência que todos os pais já passaram durante esse tempo de pandemia foi a escola da férias, né, então 2 semanas de férias, antecipando as férias e tal. E, de modo geral, assim, o que acontece quando eles estão de férias? Dormem, se você pega adolescentes, né, boa parte do dia, assiste TV a outra parte do dia, então ficam conectados com o sono ou ficam em TV e tal. Então, assim, do ponto de vista cognitivo, de aprendizagem, essa criança fica estagnada mesmo, né? Então, assim, a importância desse período, não só de cumprir coisas que a escola manda, mas de manter efetivamente as crianças cognitivamente ativas, fazendo atividades, né, que podem ser as atividades da escola, podem ser as atividades diversas, assim, né, que não estão enfocadas com relação a isso. Uma mãe também perguntou no homeschooling quanto tempo é de duração que se destina, pensando assim, alguém que está fazendo homeschooling, quanto tempo leva cada atividade no dia, né? Bom, algumas pessoas podem ficar meio chocadas, mas assim, é importante lembrar a tua fala mesmo, de que uma aula de 45 minutos, 50 minutos, ela não é uma aula em que a criança vai ficar 45 minutos olhando para o professor prestando atenção, né? Acontece que no homeschooling os pais podem tentar se aproveitar disso e entrar, né, novamente, gente, a gente está batendo na tecla de entrar em contato com a escola para que seja realmente efetivo essa escolha de conteúdo, né, essa eleição de quais... Priorização, o que vai ser priorizado, porque isso vai fazer diferença no rendimento dos filhos de vocês, tá? Então, por que eu digo isso, respondendo essa pergunta de quanto tempo? Porque quando eu fiz o meu planejamento, eu escolhi quais seriam os conteúdos e eu não fico como uma escola. Por exemplo, uma escola começa lá, digamos, às 1h15 da tarde e as aulas vão terminar lá por umas 5h30. Então, na cabeça de muitos pais, a criança está ali. Da 1h15 até as 5h30,
estudando, efetivamente estudando. Sim. E isso não acontece. Não acontece em nenhuma escola, gente. Nenhuma. Vocês podem falar para mim, não, eu conheço uma escola que não tem. A criança não consegue prestar atenção durante tanto tempo. E mesmo que ela fique ali quietinha, não quer dizer que ela está ali ouvindo o que o professor está falando. Então, existem alguns níveis, né? Então, a atenção da criança vai até um nível, ela, dependendo da criança, permanece com aquele nível de atenção e depois vai cair. Vai cair porque o cérebro humano não consegue permanecer tanto tempo assim. Então, o que é importante, então, os pais fazerem para definir o tempo, é entrar em contato com a escola e pedir qual que é a prioridade, tá? E daí, quando a escola define qual que é a prioridade, os pais vão fazer o seguinte, que eu faço com as minhas filhas. Eu explico o conteúdo para elas. Digamos que essa explicação não tenha durado 10 minutos. E aí eu vou fazer as perguntas necessárias para verificar, né, se vão entender, se não vão entender. Digamos que no meu planejamento isso dure mais 20 minutos. Então, uma aula de 30 minutos e mais 10 minutos para exercício. Mas eu percebi que a minha filha conseguiu entender em 5 minutos. Por quê? Porque eu estou dando a atenção individual para ela. Eu trabalhei aquele conteúdo de acordo com o estilo de aprendizagem dela. Quem quiser saber um pouquinho sobre o estilo de aprendizagem, eu acho que eu tenho alguma coisa no meu blog. Mas o estilo de aprendizagem seria mais ou menos isso. É uma criança que ouve, ela aprende melhor ouvindo, ela aprende melhor vendo, ela aprende melhor fazendo. Muitas vezes, digamos, sei lá, tabuada, existe alguma criança que precisa ir lá e pular. Eu conheço um menino que ele aprendeu a tabuada pulando. Então, ele ia contando e ele ia saltando assim, agora é de 3 em 3. Aí ele pulava 3, 6, 9. E ele literalmente pulava. Era uma criança que precisava ter atividade física. Entende? Então, assim, nessa situação, a gente deu conta de trabalhar o conteúdo do jeito que a criança precisa. E aí o tempo se reduz. Então, o tempo que vocês vão trabalhar com a criança é aquele tempo que ela precisa. E como está individual, vocês têm como fazer essa avaliação na hora que está acontecendo. Então, eu, como mãe homeschooler, eu não trabalho 5 horas com as minhas filhas, porque eu estou focada na aprendizagem delas. Aprendeu em meia hora, passo para a próxima atividade, se ela existir, né, se estiver no planejamento, e se nesse planejamento, vem, Aleote, vem, só um pouquinho. A mamãe está aqui, pronto. Então, a gente tem essa possibilidade de observar quanto que a criança consegue aprender. Eles não precisam ficar horas e horas. O objetivo é que eles aprendam mesmo. Eu não sei se isso respondeu, né, porque muitas vezes a pessoa acha que não tem que estudar 2 horas, tem que estudar 1 hora e meia. Sim, tem uma outra pessoa que pergunta, eu trabalho tanto tempo de manhã, estudo com ela tanto tempo de manhã e tanto tempo no final da tarde, está certo? Acho que a resposta é, você está vendo que está sendo eficaz para o teu filho, assim, está funcionando, você vê que está aprendendo? Porque muitas vezes os pais ficam um tempo e a percepção que eles têm é de que a criança não aprendeu. Então, às vezes, o que você precisa mexer não é o tempo a mais, né, que ela precisa, mas às vezes a forma como aquilo está sendo ensinado. Eu acho que também as situações de aprendizagem informal, que a gente pode aproveitar dentro de casa, são importantes, né? Então, você vai fazer um bolo, chama a criança para vir fazer junto. Você tem uma criança na alfabetização, eu posso escrever as palavras e deixar as palavras disponíveis para ela. Então, a gente pegou lá a receita. Então, tem ovo, ela consegue escrever ovo, não consegue. Eu tenho o alfabeto que ela pode montar. Eu tenho uma criança mais velha, eu posso trabalhar a ideia de fração, daí eu posso trabalhar, se eu estou vendo célula, daí é um ovo, que tipo de animais vem de ovos, como que é a reprodução dos animais, são assim, várias coisas que você consegue usar essa intencionalidade educativa em outros contextos, né? Então, você não fica com a aprendizagem focada só na aula, quando ela está acontecendo, ou só no livro, quando você está realizando a atividade. Mas você consegue extrapolar a aprendizagem e pensar a aprendizagem em outros contextos também, né? Se aproveitar, digamos assim, das outras situações.
Só que, por exemplo, assim, a minha realidade, eu sou filha de professores, então, assim, pensar nessas situações, para mim, é muito simples, até porque minha mãe fazia isso direto com a gente, né? E meu pai estava lendo sempre e tal. Então, só que assim, os pais não conseguem, de modo geral, pensar assim, em que momento eu posso favorecer aprendizagens além daquelas que a escola formata e pensa. Então, de novo, eu penso assim, a parceria com a escola pode ser nesse sentido, porque a escola consegue pensar, o professor, que estratégias que você pode utilizar e pode repassar, ou às vezes mesmo a troca entre as mães, né? Ah, eu fiz tal coisa, deu certo, ou entre as professoras, ah, eu fiz uma videoaula desse tipo, ou eu, depois da videoaula, propus uma tarefa, recebi um retorno bem positivo em termos de aprendizagem das crianças. Então, essas trocas, eu acho que elas favorecem e enriquecem no sentido, assim, de o que está funcionando, né? O que está dando certo para uma aprendizagem eficaz, né? Sim, essa intencionalidade educativa que você fala é uma coisa que, com o passar do tempo, na vida, na prática homeschooling, a gente vai pegando isso. A gente vai desenvolvendo essa percepção de que tudo que a gente vive com as crianças, a gente pode aproveitar para ensinar, a gente pode aproveitar, mas isso leva um tempo. Então, essa comunicação com a escola, ela é super importante, porque a gente provavelmente não vai ter todo esse tempo para que os pais comecem a compreender todos os momentos em casa que são propícios para usar dessa intencionalidade educativa. Mas eu já digo de antemão que é importante, mesmo fora da quarentena, né? Sim. Que isso vai fazer diferença quando tudo voltar ao normal, espero. Que os pais permaneçam com essa intencionalidade educativa. Vão fazer alguma coisa em casa, converse com o filho. Fizeram um passeio no parque, instiguem a curiosidade da criança. Isso é educação. Isso vai favorecer que mais tarde a criança compreenda o que é uma observação científica, o que é essa curiosidade que o adulto precisa ter da vida para descobrir as coisas, né? Que vai um pouco além daquilo que está dentro dos livros, mas é que na vida real vai fazer muita diferença para a criança. Tem uma pessoa, Cibele, que comentou sobre a questão dos conteúdos estarem sendo repetitivos, né, na escola, tal, tem essa percepção. Então, assim, acho que repassar isso para a escola, né, dar esse tipo de feedback. Olha, a sensação que eu tenho como pai, como mãe, tal, é que o conteúdo está sendo repetitivo. Para a escola ter essa noção, né, ter essa percepção de como isso está chegando, né, nas famílias. Agora também a gente pode transformar, é importante que a aprendizagem seja prazerosa, né, então parece assim, não, se eu estou aprendendo tem que ser uma coisa séria, tal, né, mas assim, não, a gente sabe que em termos de neuropsicologia, para essa aprendizagem ser eficaz, ela precisa ser prazerosa. E a Simone Lavorato estava numa live comentando de que a gente pode pegar o conteúdo e transformar esse conteúdo num jogo, por exemplo. Então, a criança realizou a atividade que precisava fazer, tal, eu consigo transformar isso em um jogo, e daí a criança continua jogando, porque um dos fatores da aprendizagem para fixação de memória é a repetição. Só que daí a gente pensa assim, não uma repetição que seja fazer a mesma coisa sempre. Agora, se você pensa que você consegue construir um jogo e utilizar com essa criança um jogo, ela vai fazer, digamos, um jogo que envolva matemática, ela vai fazer várias vezes ali a conta de 2 mais 3, 5 mais 4 e tal, vai repetir, só que como está no jogo, está num contexto que é prazeroso, a repetição de fazer o mesmo cálculo não incomoda, e você vai fixando a aprendizagem porque você está trabalhando com a memória através de um recurso que é prazeroso para a criança. Exatamente, ó, essa questão da repetição, se essa mãe está achando, né, mais uma situação para a gente refletir, se essa mãe está achando que a repetição está acontecendo muita repetição, então essa questão de entrar em contato com a escola, porque muitas vezes algumas famílias podem estar percebendo que o seu filho já compreendeu aquele assunto e a escola ainda está repetindo. Aí, gente, por que será que a escola está repetindo? Porque existem crianças dentro da sala de aula que não conseguiram captar aquele conteúdo e que vão precisar daquela repetição.
Então, a gente começa também a perceber algumas dificuldades, né? Algumas realidades que a escola enfrenta, que ela vai ter que repetir. Primeiro, porque a repetição ela faz parte da aprendizagem. E segundo, porque a escola precisa dar oportunidade para outras crianças que ainda não captaram aquele conteúdo adequadamente, né? Isso é importante da gente saber. Isso que que você, Regina, está falando assim, né, de diferentes jogos, eu costumo fazer com a minha filha que está em fase de alfabetização, e eu percebo nas minhas filhas mais velhas que a repetição ela acontece em diferentes níveis. Por exemplo, a minha filha que está em fase de alfabetização, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela olhe para os grafemas, né, para as letrinhas, e eu quero que ela me diga qual letrinha que é aquela, que ela vai falar, né, qual que é o fonema. E como que eu faço isso? Eu não só mostro a letra para ela, eu faço diferentes jogos. Então, num jogo, ela tem que trazer a letrinha que está escondida na casa. No outro jogo, ela tem que pular em cima da letra. O objetivo é o mesmo. É uma repetição, mas é uma forma diferente da criança ver o mesmo conteúdo. A minha mais velha, ela está vendo material de matemática todos os dias. Ela passa por alguma repetição de conteúdo. E isso vai fazer com que aquele conteúdo ele vá entrando mesmo dentro da criança mesmo, dentro da memória dela, para que ela realmente compreenda. Então, tem isso, né? Da repetição ser algo realmente importante. Sim, quando você estava falando a ideia antes da questão do temperamento, estilo da criança, né? Auditivo, visual, sinestésico, assim, né? Eu lembrei uma ideia de você conseguir conectar as disciplinas, né? Esses dias estava conversando com uma pessoa, tal, tinha uma atividade matemática para ser feita e eu sabia que o conteúdo que as crianças estavam vendo era dos vertebrados e invertebrados, né? Eu falava, por que a gente não constrói uma questão de matemática que envolva o conteúdo de ciências? Porque, de novo, é uma forma eu ver novamente aquele conteúdo, só que de uma outra forma. Eu vou repetir, digamos assim, né? Só que eu vou pegar um conhecimento que a criança teve, vou ver em que medida ela se apropriou dele, porque daí ela vai estar usando lá, então ela tinha que fazer classificação dos animais, quais que eram vertebrados, invertebrados, para poder depois resolver a questão que envolvia matemática. Então, assim, essa conexão entre as disciplinas é algo que facilita muito o trabalho dos pais em casa, assim, que faz todo sentido, né, interdisciplinaridade, uma pessoa, inclusive, comentou sobre a interdisciplinaridade. E a gente vê, assim, que pra gente, enquanto pai que está em casa, lidando com as questões que vêm da escola, também simplifica um pouco o teu trabalho, porque, assim, você conseguiu conectar uma coisa com a outra, não precisa abrir lá ciências e matemática e você vê que tem uma conexão entre as coisas, isso vai fazendo sentido para a criança. Teve uma pessoa também, na verdade, eu vi um videozinho no feed essa semana, que era cálculo mental junto com o movimento com a criança. Então, a gente junta aí a educação física, né, com a parte da matemática do cálculo mental. Para uma criança que é sinestésica, perfeito, né? Então, eles colocaram vários resultados no chão, e daí faziam as perguntas lá, calculavam, e a criança tinha que prestar atenção no resultado, e daí pulava em cima do 2 mais 2, pulava lá em cima do 4, 3 mais 3, a gente pode trabalhar tabuado, enfim, dá para várias estratégias. Então, uma forma também de você garantir o movimento para as crianças, porque uma preocupação que eu acho desse tempo de pandemia é a pouca atividade física das crianças, né, e ela é fundamental para a aprendizagem delas, não adianta a gente deixar de lado, né, então, assim, as crianças ficam sedentárias, aprendem menos mesmo, né, isso é um fato. Então, se a gente consegue juntar lá a educação física, tal, o movimento, junto com isso, música, né, então, se a gente consegue juntar a música com a aprendizagem, uma música que trabalha um conteúdo, eles acabam acessando muito, se pensa os maiores, né, série. Então, assim, uma série atrás da outra, né? Então, assim, vai lá, assiste com a legenda em inglês, assiste sem a legenda, não sei, daí o que é mais fácil, se o fato de estar escrito em inglês favorece ou não. Mas são, assim, formas de você pegar aquilo que eles já estão fazendo, né, que é ficar, por exemplo, assistindo uma série e tal, e favorecer a aprendizagem, por exemplo, de um idioma. Então, são recursos que as famílias podem ir utilizando para tentar minimizar ou para tentar fazer com que seja mais eficaz aquilo que, às vezes, a criança, por conta, ou adolescente, por conta própria, já está fazendo, né?
que é o exemplo da série que eu comentei. Mesmo as crianças pequenas, aqui geralmente eu falo, elas vão assistir um filme, eu falei, escolhe inglês ou espanhol. Então, assim, elas vão lá, escolhe o idioma, assiste o filme, entende tudo, tal, e tá lá, tá treinando o ouvido nesse sentido, porque é uma habilidade que é importante e a gente consegue favorecer nesse sentido, né? Essa coisa que você falou né, de encontrar outras formas de poder trabalhar os conteúdos bem da escola, realmente, e novamente, a comunicação da família com a escola vai ter que ser muito, assim, ter um canal muito largo para que o trabalho em casa com relação à educação formal realmente aconteça. Porque o objetivo não pode ser fazer um tiquezinho naquela tarefa que foi mandada para a escola, porque isso fica muito automático. E a ideia tem que ser da criança aprender, ela tem que entender aquilo, tem que fazer parte dela, e não só um ok numa lista de conteúdos, né? Nesse sentido, conversar realmente com a escola, né? Eu acho que vou bater mais uma vez nessa tecla de conversar com a escola para eleger essas prioridades, né? Aqui eu não estou querendo dizer aqui que algumas disciplinas não são importantes. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem disciplinas que são básicas para que as outras disciplinas possam ser construídas e bem construídas em cima dessas primeiras. Então, essa criança que está dentro de casa e está recebendo esses conteúdos, ela está conseguindo desenvolver essa base bem construidinha, bem feita. Então, todas essas atividades a gente pode trabalhar de diversas formas, mas a gente vai precisar saber quais, o que a gente vai priorizar. Eu não sei, como mãe homeschooler, assim, eu acho super importante isso, né? A gente poder escolher essa batalha e vencer essa batalha. Aí escolhendo diversos meios, né? Desde a orientação até mesmo sabendo se os nossos filhos, que nem eu estava falando, né, Regina? Vai escutar mais, vão fazer mais. Então, ter esse canal com a escola para saber o que fazer realmente. Sim. Uma pessoa estava perguntando, Sibeli, o tempo máximo que uma criança pode ficar na frente do computador e conseguindo se concentrar. Eu penso, assim, que vai variar bastante pensando, assim, no que ela está assistindo, né? Então, hoje ainda eu tive a experiência de que era uma criança que estava colocando para as crianças ouvirem um grupo Serelepe, que eu recebi a indicação, e eles trabalham no estilo da palavra cantada. Então, era uma apresentação deles, que durava 40 minutos, as meninas têm 5 e 7 anos. E como tinha música e instrumentos musicais, e elas também gostam toda da parte da música, e elas ficaram todo esse tempo ali concentradas, inclusive eu fui encaminhando outras coisas que eu precisava. Agora, se aquilo que a criança estiver assistindo é algo mais parado, assim, por exemplo, se ela estivesse assistindo essa live, elas já tinham corrido embora, porque são duas pessoas falando, assim, então não tem nada de muito atrativo para elas, né? É só oral, tal, é coisa mais de adulto, assim, né? Então, depende um pouco, assim, se você vê que aquilo que está acontecendo é algo que está passando lá na frente do computador, né? É algo que está interessante, mas a criança não está conseguindo se concentrar. Daí você fica pensando, será que o meu filho tem algum problema com relação à concentração ou não? Daí, eu acho que vale uma ideia, assim, então, considera isso. Primeiro, assim, o que está sendo passado, porque dependendo do que está sendo passado, a criança vai ficar pouco tempo mesmo. Se é alguém falando, né, você olha lá os youtubers, quanto tempo eles ficam falando sobre algo, né? Eles ficam falando 5, 10 minutinhos e daí acabou, né? Então, é todo jogo mais rápido, assim mesmo, né? Então, primeiro, o que está sendo passado. Aí, digamos assim, se na tua avaliação aquilo que está sendo passado é algo que é interessante, só que mesmo assim a criança ficou... você viu que ele não está prestando atenção. Tipo, o irmãozinho mais novo está prestando atenção e ele já saiu, né? Então, começar a considerar se existe algum prejuízo com relação à atenção ou não. Aí vai uma ideia, assim, que eu encaminhei, inclusive, para vários, acho que, pensando assim, acho que para todos os pais das crianças que eu atendo, assim. Tem uma ideia do método Pomodoro, que às vezes ele já é bem conhecido, assim, mas basicamente ele fala assim, da criança ficar um tempo
concentrada, 25, 15 minutos, 5 minutos ela descansa, geralmente eu marco no celular mesmo, assim, então ela sai, toma água, vai no banheiro, sei lá, brinca com alguma coisa, ela escuta mesmo o celular despertar, volta para trabalhar, porque é difícil você pensar que a criança consiga ficar 1 hora concentrada fazendo atividade, assim, é um tempo muito grande, né? Então, essas pausas geralmente ajudam que a criança tenha uma atenção que seja eficaz naquele tempo que ela precisa ter, porque ela sabe, sim, que ela tem que dar um gás durante os 25 ou 15, né? Daí você organiza de acordo com a criança, e que depois ela vai ter uma folga, e daí depois ela volta. Esses dias eu tinha esquecido de marcar, e daí a mais velha, né, falou para mim, mãe, mas eu não tenho a pausa. Tipo assim, já deu, a gente já tá aqui há um tempo, me dá um socorro. Ah, filha, realmente é. Daí foi lá, pausa e tal, e ele depois veio, voltou e conseguia fazer atividade. Porque isso que eu digo, como tá a gente com a criança do lado, o foco é o tempo inteiro, digamos assim. Se ela estivesse na sala de aula, ela iria dispersar com outras coisas que são naturais, assim. E ali não, digamos assim, ela tá focada naquilo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que essa é uma diferença também para pensar. O atendimento da criança com os pais, né, que é um atendimento mais individual, mais personalizado, ele precisa levar em consideração isso. Geralmente, os meninos, eu não tô querendo generalizar, dizendo que todos os meninos são assim, ou todas as meninas são assim, mas alguns estudos, que eu não lembro agora, não tenho os dados agora, eles indicam que os meninos, eles têm um pico de atenção e depois eles decaem. E o menino, ele precisa de algumas... quando ele cai a atenção, ele precisa, muitas vezes, fazer alguma atividade física. Então, dá uma volta, né? Sei lá, vai no quintal, tá? 5 minutos de bola, ou então brinca de jogar papelzinho dentro do cesto. Faz alguma atividade física nesses minutinhos, os pais combinam, e daí eles voltam. As meninas costumam ter um pico de concentração um pouco maior, elas estabilizam e daí depois caem. Mas quando elas caem, elas precisam de um tempinho um pouquinho maior para ficar papeando, para tomar uma água, para fazer alguma coisa, alguma música. Depois podem voltar. Então, é interessante ter isso assim, para que renda aquilo que a criança está fazendo. Então, mais de 1 hora inteira é para fazer esses trechinhos que vai... Sim. Se a gente está com 52 minutos, a gente tem que ir finalizando. Assim, tem uma pergunta de uma mãe falando assim de 3 horas seguidas de aula online. Assim, realmente, se o teu filho não está ficando todo esse tempo, não é questão com ele. Assim, realmente é bastante tempo, assim, né? Espero que eu entendi. Se eu entendi, acho que eu entendi. A mãe está perguntando... Está comentando que são 3 horas de aula seguidas, online, né? Que a escola passa e tal. Acho que é no 4º ano? 4º, 5º ano. Mas assim, se a gente for pensar assim, tem algumas escolas que gravam as aulas e a criança assiste uma parte, pode fazer uma pausa, assistir depois. Mas se faz 3 horas direto, assim, e daí ao vivo, realmente tem uma hora que a criança não vai querer. Eu acho que para a gente finalizar e pensar assim, o que a gente precisa, são várias coisas que são necessárias serem adaptadas, enfim, é novidade para todo mundo, assim, mas uma coisa que é bem importante é pensar assim, aprender é algo fascinante, né? Se por alguma razão isso não está nesse formato, não está acontecendo, por mais que tenha todas as circunstâncias e tudo mais, a gente precisa conversar, precisa se comunicar, precisa encontrar estratégias, porque realmente o que a gente não quer é as crianças pouco interessadas em aprender, né? Ou do tipo assim, a hora que voltar à escola, não quero mais saber, tipo, cansei, aprender é uma coisa muito chata e horrível, né? Porque daí realmente a gente perdeu o rumo em algum momento, né? Família, escola, enfim, a gente acabou errando ali como deveria ser feito o processo.
Então, eu já aproveito para me despedir, se depois você se despede. Então, queria agradecer as pessoas que dispuseram do tempo, assim, para estar aqui junto, para estar conversando. Falem de temas que interessam vocês, assim, às vezes alguma coisa mais específica, direcionar mais para faixa etária, enfim. Que daí a gente, foi a primeira live, eu e a Cibele juntas, né? A gente emenda e faz outras. Enfim, passem coisas que vocês precisam, que vocês acham que pode auxiliar vocês. E a ideia é realmente estar conversando, trocando experiências, fazer perguntas, porque as perguntas nos conduzem a respostas, a alternativas, a tentativas e a estratégias. Então, a ideia é essa, né? Exatamente. Tem contato com a escola, gente. Assim, né, que eu tinha falado, né, de aproveitar o ambiente, utilizar o ambiente, né, fazer coisas. Opa, o da Cibele travou. Pergunto se as pessoas conseguiram continuar te ouvindo. Diferentes, mas esse canal com a escola, isso é diferente. Oi, voltou? Voltou, aham, voltou. Ah, bom. Então, eu estava querendo finalizar, assim, os pais, assim, terem esse foco, né, que quando estiverem estudando com as crianças em casa, o foco tem que ser aprender, que aprender é gostoso, né? Então, entre em contato com a escola e tentem encontrar alternativas para que isso realmente aconteça. E eu queria agradecer a todo mundo também. Se quiser me mandar direct, se quiser me mandar pergunta, eu estou aí para isso. Então, obrigada, boa noite para todos, então, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, o pessoal do Face também, até. Até mais, boa noite.